Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje o Evangelho traz para a gente a continuação do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. A gente estava falando sobre o egoísmo e vamos continuar aqui um pouquinho sobre o egoísmo. Hoje com a leitura de Pascal em Sens, 1862. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começais por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Leitura de Pascal, em Sens, 1862, como eu disse antes. Bom, gente, a gente falou isso ontem, sobre o amor ao próximo. E a caridade praticada, com esse amor, ela se multiplica. E esse amor se multiplica. E o que acontece? Se a gente tiver o coração fechado, o coração endurecido, a gente não vai conseguir praticar a caridade. A gente não vai conseguir olhar ao nosso lado as pessoas que sofrem e que precisam de amor, precisam de atenção, precisam da nossa caridade. Então, o que nós temos que fazer? Desculpe. Temos que amolecer nosso coração. Temos que deixar nosso coração transbordar amor, transbordar paz, transbordar boas energias, transbordar caridade, para que a gente possa abrir nossos olhos e enxergar ao nosso lado pessoas necessitadas de ajuda, necessitadas da nossa caridade, e para a gente mesmo, com o coração mole, tocado de sentimento, nós possamos praticar aquilo tudo que a gente escuta todo dia, que é sobre um amor ao próximo e a caridade. Então, todos aqueles que se dirigem a nós têm que ter uma atenção. Mesmo que a gente não possa ajudar ali no momento, a gente pode dar um pouquinho de atenção. Às vezes a pessoa precisa só de um contato, só de uma orientação, só de uma força. E a gente pode muito bem praticar a caridade com isso. Um segundo que você der de atenção para uma pessoa já vai mudar muito o dia daquela pessoa. Um minutinho de atenção que a gente deixa de fazer uma coisa aqui para dar atenção para uma pessoa aqui, a gente já está fazendo um pouquinho da caridade. Então vamos amolecer nosso coração, Vamos olhar não só para dentro da gente, não vamos ser egoístas nesse ponto, de pensar primeiro na gente para depois pensar no próximo, certo? Vamos analisar as situações, todas as situações têm que ser analisadas
para a gente tomar a decisão certa do que fazer, na hora que fazer, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais no outro, esquecer um pouquinho mais do nosso eu, tá? Porque se a gente ficar pensando só no nosso eu, a gente não vai caminhar, a gente não vai, né, seguir a lei maior. Vamos dar o exemplo, né? Vamos dar o exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos conviventes. Vamos dar um exemplo de amor ao próximo. Vamos ensinar o caminho para aqueles que estão atrás da gente. Vamos mostrar o caminho para eles. E o caminho é um só. É a caridade que engloba todo o amor ao próximo. Toda atitude de amor ao próximo está englobada ali no trabalho de caridade. Então vamos mostrar para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que vêm após da gente, né, que o único caminho é esse. E abrindo o nosso coração, abrindo nossos olhos, nós vamos seguir nesse caminho, que é o caminho da salvação. Tá bom? Egoísmo não tem nada a ver com caridade. É só isso que eu digo. Leitura do Livro dos Espíritos hoje, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Na influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida, questão 526. Tendo os Espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Quer dizer, os espíritos têm efeito sobre a matéria se esse efeito não for contrário às leis da natureza, né? As leis da natureza. Se o efeito, se a pessoa, vamos supor, né, igual na sugestão dele aqui, na pergunta dele e no exemplo que ele deu, se a pessoa tem que morrer, né, por subir naquela escada quebrar, né, os espíritos vão sugerir a ele isso, porque eles sabem, né, o que deve acontecer com cada um de nós, né, os espíritos protetores principalmente. Mas se os espíritos que estão ao nosso redor querem sugerir para a gente uma coisa que vá contra, né, aquilo que já está programado para nós, para que a gente, no caso, vamos supor, para que a gente se suicide, né? A gente não tem que desencarnar daquela maneira, né, suicidando. A gente tem que desencarnar de uma maneira natural, um acidente, né, de carro, vamos supor, né, ou uma doença, né, causada por um mau uso da matéria. A gente vai passar por isso. E isso seria o natural, né? Seria o natural acontecer. Mas se na intuição que vem para a gente, né, compre uma arma ou tome um veneno, né? Se essa intuição vem para a gente, isso vai contra a lei da natureza. Os espíritos não podem influenciar nisso aí. Os espíritos protetores, tá? Porque nós somos influenciados a todo momento por várias
vários espíritos de várias, né, de várias escalas, Então, cabe a nós também, nesse ponto aí, né, atrair para nós esses espíritos. Então, os nossos pensamentos têm muita força nesse momento, tá, gente? Então, vamos pensar só positivamente, né, só em coisas boas, para a gente trazer para perto da gente os bons espíritos. Não vamos deixar nos influenciar por espíritos que querem ver, né, a nossa queda, a nossa derrota. E as boas influências querem só ver o nosso progresso. Eles não vão nos influenciar a fazer coisas que vão contra o que está programado para a nossa vida terrena. É isso somente. Eles não vão contra o que está programado. Pronto. Os bons espíritos que querem ver nossa proteção, nosso crescimento, nossa evolução, né? Esses não vão contra as leis da natureza. Tá certo? Bom, uma ótima terça-feira para todos nós, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muito trabalho, prosperidade, muita saúde, né, gente? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.